Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao Sinapse ICL deste dia 7 de setembro de 2023. Hoje é feriado, portanto, o nosso programa é gravado. Boa noite, César Calejão, tudo bem? Boa noite, Rô, boa noite para a nossa comunidade, tudo bem, vamos que vamos. Vamos que vamos, porque hoje a gente vai falar sobre esse dia de hoje, esse dia mesmo, 7 de setembro. E para conversar com a gente, vem aí Ian Neves, que é historiador e também professor de história e também um criador de conteúdo das redes sociais. Ian, seja muito bem-vindo ao nosso Sinapse. Muito obrigado pelo convite, é um prazer imenso estar aqui com vocês hoje. Obrigado, Ian, o prazer é todo nosso, é um prazer te receber, querido, vamos lá. Ian, hoje é dia 7 de setembro, né? Data que marca a independência do Brasil. E eu já vou te perguntar diretamente, há mesmo que se comemorar no dia de hoje? Pois é, essa pergunta é muito pertinente, porque, acima de tudo, além de ser criador de conteúdo, eu sou um professor de história, e esses momentos canônicos da nossa história sempre são muito, digamos assim, privilegiados na minha criação de conteúdo. Eu já pretendia fazer algum tipo de material acerca do 7 de setembro, mas aí o convite veio a calhar justamente nessa data, então eu vou ter a oportunidade de falar um pouco sobre esse tema aqui. A maneira como a gente aprende o processo de independência do Brasil na escola é de uma maneira bastante superficial. Então todo mundo conhece a anedota de que o Dom Pedro estava às margens do Ipiranga, com as margens plácidas, os raios fúlgidos, e ele deu um grito, e provavelmente estava com dor de barriga, mas a gente não tem certeza, né? E a gente acaba por não analisar essa questão mais a fundo. Eu já vou antecipar o que se debate de maneira mais profunda na academia, e infelizmente esse tipo de história mais analítica fica exclusivo das academias e das faculdades de humanas, e nós não temos o direito de ter contato com essa história mais aberta e cheia de debates e de vicissitudes e de pontas soltas na escola, que é a história mais rica. Na verdade, o processo de independência se convencionou de chamar de independência, porque ele foi radicalmente diferente das outras independências que nós tivemos na América. Então, se nós formos comparar as independências da América Espanhola, por exemplo, a maior parte se tornou república, a maior parte aboliu a escravidão, e a maior parte foi conduzida por uma elite crioula, ou seja, uma elite nativa, que expulsou a metrópole de dentro da sua colônia. Nada disso aconteceu aqui. Exato, o caso do Brasil é muito particular, porque aqui nós permanecemos sendo uma monarquia, com um rei português, permanecemos sendo um país majoritariamente agroexportador, latifundiário, monocultor, baseado na mão de obra escrava, e, acima de tudo também, uma coisa que diferencia a América Espanhola da América Portuguesa é que o Brasil permaneceu sendo um território mais ou menos unificado. Claro que não foi na independência que isso aconteceu, a unificação ia ser forçada com a fundação da Guarda Nacional, mas, de uma certa forma, o projeto de tornar o Brasil um país unificado foi bem sucedido, mesmo que tenha sido com muita violência. E aí o que eu queria salientar aqui é, por quê? Porque é uma das perguntas mais comuns. Por que o Brasil é tão diferente? O que aconteceu aqui que fez o Brasil ser tão diferente? Então eu acho que é importante a gente recapitular um pouco para levantar os debates. E assim, um relato pessoal, quando eu entrei na faculdade de História, eu acreditava que tinha pontos na história que eram pacíficos, que eram encerrados, que o debate já estava encerrado. E depois, qualquer aluno consegue descobrir rapidamente que o difícil é encontrar um ponto que seja pacífico. E aí você imagina que um ponto como a independência do Brasil seja mais do que pacificado entre historiadores, mas isso não é verdade. O debate ainda está muito em aberto. Falta muita pesquisa. Outra ilusão que a gente tem é de que já se pesquisou tudo que tem para se pesquisar na história. Isso não é verdade. Nada muda mais que a história, gente. E o debate acerca do 7 de setembro ainda está muito aberto, sobretudo porque esses eventos canônicos, que são marcantes da fundação do Estado-nação brasileiro, foram, digamos assim, sequestrados pela extrema-direita para tocar o seu projeto político. Então esse debate voltou à tona de uma maneira muito polarizada. E aí eu queria trazer ele de volta para análise crítica. Então, se vocês me permitem, fazendo um panorama geral aqui do que acarretou no que nós convencionamos de chamar de independência. Como todo mundo sabe, o Brasil foi uma colônia portuguesa, e isso se deu no contexto das expansões ultramarinas que a Europa estava empreendendo nessa época. Esse empreendimento se deu em decorrência da aliança entre uma burguesia mercantil e os estados absolutistas.
Então, a gente conhece a história de Portugal, da Espanha, mesmo da França, mesmo do Reino Unido. O que acontece é que por volta do século XVIII, esse modelo começa a entrar em crise, que nós chamamos de crise do antigo regime, crise do absolutismo. O capitalismo estava começando a se formar, principalmente na Inglaterra, o modo de produção estava se transformando e os antigos laços feudais, que eram laços de sangue, laços de herança, começaram a se tornar obsoletos. O direito feudal começou a ficar obsoleto. E aí se buscou, por parte desses capitalistas que estavam ganhando muito poder político na Europa, a abertura de novos mercados, porque a lógica produtiva do capitalismo é a circulação da mercadoria. E para a mercadoria circular, nós precisamos ter um mercado consumidor. Ora, na América, muito da mão de obra era escravizada. Escravo não ganha salário. Se o escravo não ganha salário, ele não é consumidor e a mercadoria não consegue circular. Então havia um interesse das elites capitalistas de tornar a população nas Américas um mercado consumidor em potencial. E o caso do Brasil é muito específico, porque nessa troca de modo de produção, na gestação do capitalismo, na gênese da indústria, Portugal se encontrava muito atrasado. Então, Portugal não se modernizou, não buscou se modernizar, e isso se refletiu no nosso território, na colônia portuguesa. Porque a colônia portuguesa, como eu falei mais cedo, era latifundiária, monocultora, agroexportadora, com mão de obra escrava. Então, quando a gente vê esses movimentos precoces que buscavam alguma forma de emancipação, como a Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana, a Conjuração do Rio de Janeiro, todas elas não tiveram a capacidade de se tornar um movimento de massas que conduzisse uma independência. A única que demandava o fim da escravidão era a mais popular de todas e a mais influenciada pelo Haiti, que foi a Conjuração Baiana. A Conjuração Baiana tinha muita influência do haitianismo, que era um fantasma que estava pairando sobre as Américas, porque o Haiti tinha feito uma revolução que tinha emancipado os escravizados pela sua própria força e tinha abolido as diferenças entre raças na legislação. Claro que as diferenças entre raças continuam na cultura da sociedade, isso não é uma coisa que se abole por decreto, mas mesmo assim foi a primeira nação a abolir a diferença entre raças. Então isso dava muito medo para as elites escravistas. E esses movimentos eram muito reprimidos. Mas aí, se eu disse que nenhum desses movimentos conseguiu ter o respaldo suficiente para fazer uma independência, então por que a gente teve uma independência? Bom, primeiro que nossa independência foi bem tardia, né? 1822 demorou bastante para nossa independência chegar. E ela foi feita sob circunstâncias que não se repetiram em nenhuma outra colônia. O primeiro marco importante da independência é o ano de 1808. O exército napoleônico invade Portugal e a família real transfere a corte para o Rio de Janeiro. Então a capital do reino se torna a colônia, o que é uma coisa que, assim, a gente não dá o devido valor pro quão único isso é na história. É a mesma coisa que a França falasse assim, agora a capital do reino da França é Porto Príncipe no Haiti, na época que o Haiti era colônia. É uma coisa muito única. Então, o exército napoleônico invade Portugal, a família real vem, e a gente pensa que a família real é assim, o Dom João VI, a Dona Maria e a Carlota Joaquina e mais algumas pessoas. Gente, vieram entre 10 e 15 mil pessoas. Transferiram todo o aparato burocrático para cá. Foi muita gente, isso tem um impacto muito profundo. E aí, com o auxílio da Inglaterra para fazer o traslado, e depois com o auxílio da Inglaterra para combater o exército francês, a Inglaterra faz uma exigência. A Inglaterra exige a abertura dos portos no Brasil. E isso é fundamental, esse ponto é importantíssimo. Por quê? Uma das coisas que é basilar de uma colônia é o que nós chamamos de pacto colonial, que é a exclusividade do comércio entre a colônia e a metrópole. A metrópole detém o monopólio do comércio. Todas as outras colônias da América tinham rompido com o monopólio mediante a revoluções. O Brasil rompeu com o monopólio feito pela própria coroa portuguesa. Então a própria coroa portuguesa rompeu com um dos principais fatores que fazia uma colônia ser uma colônia, que é a exclusividade do comércio. E aí ocorre um outro processo, que é, não só o Dom João VI vem para cá ficar refugiado, eles constroem um aparato burocrático de gestão do reino no Rio de Janeiro. Então esse é um processo que os historiadores convencionaram chamar de interiorização da metrópole. A metrópole se entranha dentro da colônia e faz uma espécie de colônia dentro da colônia. Inclusive,
as províncias do Sudeste começam a explorar economicamente as províncias do Norte e do Nordeste para construir esse aparato burocrático estatal. Então, nessa época, se abre o Banco do Brasil, nessa época se empreendem várias obras públicas, nessa época, uma imprensa... Oi? Aula de história, muito bom, muito bom. Ian, é o meu forte, vocês me chamaram para falar disso. É isso aí, maravilhoso. Cara, e veja, por que isso é muito bom, só para dar segmento no debate, tudo isso é muito pertinente que você está colocando. Por exemplo, os acordos desiguais de 1810, esse processo que o Ian colocou, esse outro processo ao qual ele se refere, tudo isso traz essa questão do legado histórico e cultural que permeia o funcionamento da República Federativa no Brasil com base no que foi Brasil Colônia, Brasil Império, posteriormente. Por isso que a tua aula aqui é maravilhosa. Então, antes da gente mudar de assunto, eu quero explorar um pouco mais isso contigo. Não sei se você quer complementar esse raciocínio, que para a gente fechar o raciocínio em termos daquilo que você acredita que foi esse processo no que se refere à independência do Brasil? Sim, só para a gente chegar no marco da independência, que é o grito do Ipiranga. Isso que você falou, Cláudio, é importante porque a gente tem às vezes a impressão de que a gente estuda história para entender o passado, mas a gente estuda história para entender o presente. Perfeito. E o presente está imbuído de passado. Eu tô falando isso tudo porque isso tudo é evidência de como a gente construiu esse Estado-nação chamado Brasil e dos problemas que nós temos que foram enraizados nesse momento. Então, o fato do Brasil não ter tido uma elite crioula, uma elite de uma burguesia nacional que conseguisse construir um movimento forte o suficiente para se auto-emancipar é muito importante para a maneira como o Brasil configurou a sua economia e a sua política ao longo dos séculos, esses 2 séculos aí que nós tivemos depois da independência. Então nós tivemos a abertura dos portos, nós tivemos os tratados desiguais que você falou com a Inglaterra, que pressionava muito o Reino de Portugal nessa época, e quando as guerras napoleônicas acabam, no lugar de retornar, a família real funda o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, que é uma espécie de chancela de, agora, de fato, o Rio de Janeiro será a capital do reino português. Por que isso acontece? Porque com esse enraizamento, uma elite agrária começa a se beneficiar da abertura dos portos, e surge também uma elite burocrática, que começa a se beneficiar da interiorização da metrópole. Então, esse processo todo gesta a nossa independência no sentido de que, quando a guerra acaba, Portugal fica sem corte. Portugal não tinha corte, a corte estava aqui. Lá tem um golpe militar, se formam cortes revolucionárias, e essas cortes exigem o retorno da corte real. Só que eles fazem isso de uma maneira a pressionar o Dom João VI, que era o rei de Portugal nessa época, a jurar uma constituição que acabaria com o absolutismo. Então, Dom João VI é forçado a voltar, ele volta para Portugal, ele jura uma constituição, isso acaba com o absolutismo, vira uma monarquia constitucional, Portugal nessa época. E, porque Portugal estava destruído pela Guerra Napoleônica, Portugal queria recolonizar o Brasil para conseguir financiar a sua reconstrução. Então, as 2 exigências das cortes eram essa, jurar uma nova constituição e recolonizar o Brasil. Só que acontece uma coisa, nós tínhamos uma elite enraizada aqui, e era uma elite que tinha vínculos com a coroa portuguesa. Então vocês entendem essa dinâmica? Nós tivemos um embate entre 2 elites que estavam em torno da coroa portuguesa e que estavam em nações diferentes. A nossa independência é o resultado desse embate que foi vitorioso para a elite que se enraizou no Brasil. Então eu quero que a gente entenda que a nossa independência não foi uma ruptura, ela foi uma manutenção. A exigência das elites que estavam aqui era de fazer a manutenção do que havia sido conquistado em 1808. E aí, por isso que a gente convencionou chamar de independência, porque a pergunta que eu faço é, quem se libertou do quê? Isso foi um processo de manutenção desses privilégios conquistados. E por que a figura do Dom Pedro? Isso aqui é importante também. Por que a figura do Dom Pedro I? Se a gente vê a história mais vulgar, mais sensacionalista e tal, sempre se diz que é porque o Dom Pedro era carismático e tinha muito apelo popular. Gente, a história não é feita por figuras carismáticas. É a mesma coisa que dizer que o Lula ganhou a eleição em 2002 só porque ele era carismático. Isso é ignorando todo o cenário econômico e político do Brasil. Isso é insuficiente. Qual que é a questão? O Dom João VI sabia que a Casa de Bragança estava sendo ameaçada a perder o seu poder absoluto em Portugal. Então eles viram uma maneira de manter o absolutismo e manter a Casa de Bragança viva no Brasil. Qual que foi o pacto? O Dom Pedro I pensou, a gente pode manter a monarquia absolutista viva, mas na colônia,
E as elites fizeram um pacto com ele dizendo assim, nós queremos a manutenção do latifúndio e da escravidão. Esse pacto entre a coroa, que agora tinha se tornado Império do Brasil, e essas elites agrárias que tinham se beneficiado da abertura dos portos e do aparato burocrático que tinha sido transferido para o Brasil, resultou no processo que a gente chama de independência, que teve pouquíssima resistência. Primeiro, Portugal não invadiu, porque a Inglaterra intermediou e falou, agora vocês vão pagar só 2 milhões de libras esterlinas como multa e fica elas por elas, assim. O saldo foi esse. E nós tivemos um pouquinho de resistência no Rio de Janeiro e na Bahia, que eram os lugares que mais tinham comerciantes portugueses que se beneficiavam ainda do antigo pacto colonial. Mas fora isso, o poder político estava dado. Grupos que eram favoráveis a uma república foram vencidos, grupos que eram favoráveis a uma monarquia dual, de ter 2 coroas, foram vencidos, e o grupo majoritário, que era o favorável à manutenção dos seus privilégios, foi o vitorioso. E esse é o processo que a gente dá um nome convencionalmente de independência. E aí, passando para o que você perguntou, Calejão, a grande questão é, e daí? E daí? O que isso tem a ver com o cenário político contemporâneo? Bom, para nós historiadores tem tudo a ver. E aí eu queria não monopolizar aqui o debate, queria já passar para vocês para ver como que a gente conduz essa questão, porque tem muitas coisas que a gente pode falar a respeito das consequências desse processo ter sido como foi. Uhum. Ótimo, ótimo. Não, e eu acho que isso é extremamente pertinente, porque daí já vem, aí começa desde da cabanagem, por exemplo, a cabanagem acontece entre 1825 e 1830, e o Estado, quando a gente fala, por exemplo, num Estado violento e que promove o extermínio desses grupos, isso tem origem com base nisso que o Ian está colocando aí, nessa ocasião e com todo essa explicação inicial que ele fez. Ian, eu quero explorar um pouco contigo também. É óbvio, a gente não vai, já te adianto, a gente não vai conseguir explorar tudo que a gente quer contigo, porque a gente precisaria de horas e horas de programa. Tudo bem. Então eu vou ter que sintetizar um pouco para dar conta de explorar os temas centrais que a gente quer abordar contigo. E eu gosto muito, eu já te disse isso em outras ocasiões na internet, da tua didática. Eu acho que você explica os temas de forma bastante objetiva, de forma bastante eficaz, e principalmente nesse momento, durante os anos do bolsonarismo, eu digo, a gente teve a extrema-direita utilizando essa questão do comunismo, né? Que o comunismo seria um fantasma, principalmente confundindo, ou por ignorância ou por deliberação, no que diz respeito à propriedade privada e à propriedade privada dos meios fundamentais de produção, confundindo conceitos básicos. Eu vi, por exemplo, outro dia, um debate do Elias Jabor, que é um amigo meu, com uma outra influenciadora de direita, que eu não vou citar o nome aqui, no qual ela confunde deliberadamente um conceito de Marx sobre mais-valia relativa para avançar as próprias ideias dela, e o Elias dá uma resposta maravilhosa, assim como o Ian procura fazer na internet, né? Conta como é que foi, cara, pra gente esse período, e o que você sente, por exemplo, quando você enfrenta essa questão do comunismo. Qual é o tema central, qual é a falácia central que você sente que você tem que ser capaz de desmontar, no sentido de esclarecer minimamente a população que assiste ali os teus vídeos, cara? Por que o fantasma do comunismo pegou tanto para a extrema-direita? Exato, Ian? acho que a pergunta é essa. Por quê, hein? São 2 perguntas, então vou responder primeiro a do Calejão e depois a sua, Roberto. A questão, o que mais surge quando o fantasma do comunismo começa a pairar? Aí eu vou falar uma coisa, depende da onde a pessoa vem. Então, se for uma pessoa da classe trabalhadora, às vezes rola a ilusão de que o comunismo deseja mais Estado. E muitas vezes, para membros da classe trabalhadora que são evangélicos, o espantalho que se usa muito é o mesmo espantalho que se usou por muito tempo acerca do PT, que é o combate da esquerda contra as religiões. De que a União Soviética era um Estado ateu, de que Marx era satanista, de que vai se quebrar e destruir igrejas. E isso é um espantalho muito bizarro, porque é aquela coisa de inverter o ônus da prova. Uhum. Isso não acontece e não aconteceu. Então é aquela coisa de me prova que isso não aconteceu. Uhum. Mas claro, por que isso pega tanto? Porque nós tivemos décadas a fio de propaganda hiperfinanciada pelo Império Estadunidense, que penetrou com muita força no Brasil, sobretudo através dos think tanks, por exemplo, o Complexo IPES e BAD, que foram fundamentais para o golpe militar no Brasil, e que publicavam material audiovisual, material por escrito, currículos escolares,
todos com esse viés radicalmente anticomunista. Então isso ficou enraizado no Brasil por um projeto que durou muito tempo. A extrema-direita contemporânea consegue usufruir desse legado de espantalhos, de medo, de cultura, essa coisa que se imbuiu na nossa superestrutura, para conseguir tocar o seu projeto a partir do que ela mais sabe utilizar, que é o medo. A extrema-direita usa muito o medo para mover as pessoas. Medo de perder o pouco que você tem, medo de perder o seu espaço no mundo, medo do mundo ser conquistado por algo que você não compreende. E nós da esquerda, nós não queremos fomentar o medo. A gente quer apresentar um projeto emancipatório. Então vocês veem, a extrema-direita, sobretudo a extrema-direita que ainda está vinculada com o Bolsonaro, só faz a manutenção da sua própria popularidade através de discursos histriônicos. Sim. Então eu detesto dar esse tipo de exemplo, mas o ataque é a comunidade trans. Sim. Que é também colocando medo nas pessoas acerca de uma configuração abstrata de família nuclear, e de família correta, de família cristã. Isso tudo é um medo que gera a manutenção da imagem dessas pessoas. Então, depende de qual... Eu não queria usar a palavra classe social para não confundir o conceito com o conceito marxiano, né? Mas depende de qual classe social a pessoa está vindo. Se é uma pessoa pobre, da classe trabalhadora, de periferia, os medos são alguns. Muitas vezes é alicerçado nesse tipo de medo. Medo envolvendo a igreja e medo envolvendo a família. Se são pessoas de classe média, aí elas já vêm com espantalhos distintos, que é: o comunismo matou 50 trilhões de pessoas, o comunismo gera autoritarismo e falta de liberdade, o comunismo, e essa eu acho a mais interessante, o comunismo, as pessoas só são comunistas porque elas não querem trabalhar e querem que o Estado dê tudo pra elas. Elas são preguiçosas e querem mamata. Essa eu acho fantástica porque ela parte de uma dissonância cognitiva. O que faz com que essas pessoas acreditem que quem ganha alguma coisa, algum benefício, algum auxílio do Estado está usufruindo da mamata, e a pessoa que nasceu bilionária não está usufruindo de mamata. Essa dissonância cognitiva é muito louca, porque o problema não reside nas pessoas que são herdeiras e que nunca tiveram que trabalhar um dia na vida. Sim. E que vivem de renda, e que provavelmente os seus descendentes vão viver de renda. Isso não é mamata. Mamata é a pessoa que mal tem como se alimentar e recebe algum tipo de auxílio do governo. Sim. Fora dizer que os comunistas querem a extinção do Estado. Então sequer é essa ideia de nós todos queremos que o Estado dê coisas para as pessoas. Mas enfim, e se vem das pessoas que são pequeno-burgueses, ou até proprietários, aí a questão vai mais para essas questões de: mas como que eu ficaria? Eu poderia ter o meu empreendimento aqui? Eu poderia ter a minha empresa, a minha loja? Eu poderia ter propriedade privada, né? Então, os receios vêm muito mais desse. E, sinceramente, a resposta mais correta para isso, claro que depende da circunstância, mas a resposta mais correta é: isso não é sobre você. Não é sobre você. Não é sobre os seus gostos, seus interesses. Não é sobre isso. É sobre a gente transformar a estrutura de uma sociedade que permite que nós tenhamos metade da população em insegurança alimentar. É sobre isso. A gente está pensando nesse tipo de estrutura. E não nas necessidades individuais da pequena burguesia que quer tocar os seus negócios sem ser incomodada. E que muitas vezes é mais vítima desse sistema do que usuária desse sistema, né? Mas não percebe isso porque não tem essa consciência de classe. Qual que era a sua pergunta, Roberto? Eu me perdi na resposta agora. Por que pegou tanto esse fantasma do comunismo nas pessoas? Porque justamente é um assunto de qualquer rodinha, né, Ian? Qualquer rodinha que você tenha um embate com alguém, né? Enfim, algum bolsonarista ou alguém que defenda ali a extrema-direita, esse é o texto, né? E geralmente são de pessoas que não dominam o mínimo do tema. E eu não acho isso... eu não gosto de taxar essas pessoas como incompetentes, no máximo ignorantes no sentido de não conhecer mesmo. Sim. Porque a gente não tem contato com o comunismo, como ele é, de fato, porque corre o risco das pessoas se identificarem e descobrirem que é uma ideologia pautada pela emancipação da classe trabalhadora que compõe a maior parte da população. Mas acho que eu já respondi tangencialmente a pergunta, porque eu acredito de verdade que o anticomunismo se enraizou no Brasil, sobretudo a partir do macartismo e a partir do Aliança para o Progresso, que foi o programa dos Estados Unidos para fomentar esses think tanks na América Latina e transmitir essa propaganda que ficou muito imbuída na cabeça das pessoas, principalmente das gerações passadas.
Eu acredito que seja isso. E veja que curioso, a gente começou falando como o desenvolvimento humano é histórico e cultural, quando o Ian te diz que a gente não estuda história única e exclusivamente para entender o passado, sobretudo para refletir acerca de como a gente está constituído no presente e para onde possivelmente a gente está olhando no futuro. Para a superação do presente, exatamente. Exato. Se você olhar toda a nossa Constituição ao longo do século XX, o que foi, por exemplo, o começo do Estado Novo, eu não vou conseguir explicar isso aqui por efeito de tempo e porque a gente quer ouvir o Ian. Mas pesquisem, por exemplo, o que foi o Plano Cohen em 1937. Pesquisem o que foi a Carta Brandi na década de 50. Pesquisem como a ditadura militar utiliza essa criminalização do comunismo, etc. e tal, em 64. Então, isso vem sendo adotado histórico e culturalmente como um ponto de apoio, sobretudo pela direita, que precisa dar golpes. E isso começa porque existe uma revolução em 1917 que assusta muito o mundo. Mostra que existem outras possibilidades organizacionais, em termos de dizer, olha, a classe trabalhadora pode se organizar e eventualmente pode sim tocar uma sociedade na qual ela seja proprietária dos meios fundamentais de produção. Isso assusta demais, Rô. Isso assusta demais. Essas diferentes camadas que o Ian muito bem colocou, eu acho que é extremamente pertinente quando você estabelece essa distinção, porque, via de regra, eu também percebo que na esquerda a gente percebe esse outro lado de uma forma muito homogênea. Então, quando o Ian faz essa distinção no sentido de, não é a mesma abordagem que seduz todo mundo de forma homogênea. Existem distinções que pegam determinados tipos de mentalidades. Então, genial, só queria fazer essa contribuição porque eu acho que é pertinente. Nunca é o comunismo de verdade. Nunca se debate quando se fala sobre o medo do comunismo. Só um detalhe a respeito do Plano Cohen. Por que eu não coloquei o marco, por exemplo, na Era Vargas, que o anticomunismo estava muito presente? Porque vamos observar o que aconteceu logo depois da Era Vargas, né? O Plano Cohen não só ele crescia muito em cima do anticomunismo, mas também em cima do antissemitismo. Não é à toa que o nome é Plano Cohen. E, inclusive, um dos ideólogos do Plano Cohen era um integralista, ou seja, o mais perto que nós tivemos do movimento... Mais perto não, porque nós tivemos um enorme movimento brasileiro. Nós tivemos uma fascismo brasileira que foi o integralismo, né? O Plano Cohen foi idealizado por um integralista, inclusive. Mas, se a gente for observar, por exemplo, as eleições que sucederam à queda do Vargas, nós tivemos eleições históricas de figuras comunistas. Nós tivemos a eleição do Prestes, nós tivemos a eleição do Marighella, e então o comunismo ele era muito vivo justamente porque se tinha uma clareza muito grande de que a União Soviética tinha vencido a Segunda Guerra Mundial. E por causa de outra figura histórica... E por causa de outra figura histórica, Ian, não sei se você concorda, que foi o Marechal Henrique Lott. O Henrique Lott foi uma figura absolutamente decisiva para que se mantivesse a constitucionalidade naquela ocasião, porque quando Getúlio se mata, você tem Carlos Luz, você tem o Café Filho, o Café Filho menos, mas o Carlos Luz e o Lacerda, toda essa gente querendo de fato dar um golpe em termos muito parecidos com o que a gente tem determinado hoje. Então, toda essa proposição só de fato acontece com esses comunistas ascendendo, porque o Lott, que era um legalista, não era um homem de esquerda, de fato é capaz de manter a determinação ali da República, né? Então acho que esse Mas é aí um ponto eu tô me importante. referindo particularmente do breve período que o PCB foi legalizado. Perfeito. Que aí foi logo depois da queda do Vargas em 45. Perfeito. E nesse período houve uma ascensão bastante assustadora dos movimentos comunistas no mundo, justamente por conta da derrota do fascismo, da vitória por parte da União Soviética e da expansão do bloco socialista. Porque aí por isso que eu não coloquei o marco do anticomunismo aí, porque nesse momento foi um momento de ataque e não de defesa. Boa. Durante a ditadura foi um movimento de defesa. Boa. Nós tivemos os movimentos guerrilheiros e tal, mas aí nós tivemos um revés do qual nós estamos nos recuperando só agora. Os anos 90, depois do fim do bloco soviético, foram anos de defensiva e de retrocesso do nosso campo. Mas agora a gente está em ascensão de novo e a gente está conseguindo conscientizar as pessoas e voltar a fazer um trabalho de base eficiente e voltar a estar no debate público. Tanto que muitas pessoas aqui não tinham ouvido a palavra comunismo antes de 2015, talvez eu esteja sendo generoso, mas o comunismo não estava no debate antes disso, e agora está, novamente. Pois é. Muito bom, querido. Eu queria continuar desmistificando alguns textos que a gente ouve muito por aí, né? Principalmente quando a gente vai ter conversas, né, com amigos que têm um posicionamento diferente do nosso. Como, por exemplo, uma clássica, hein? Agora vem uma clássica. Isso daqui vai virar Venezuela. Essa é clássica. Nossa!
Essa é clássica, Ian. E aí eu vou aproveitar que você é um historiador para me contar. Venezuela, de fato, é um país socialista? E já vou emendar. Não seria o socialismo uma utopia, hein? Muito bom. A Venezuela é um dos grandes espantalhos. Agora junto com a Nicarágua e virou um espantalho na boca de pessoas que não sabem apontar a Nicarágua no mapa, o que eu acho fantástico, assim. Mas acerca da Venezuela. A Venezuela é um caso bastante interessante, porque eu já vou antecipar. A Venezuela não é um país socialista, no sentido que nós marxistas atribuímos a palavra socialista. Muito se fala em socialismo bolivariano. O partido do Maduro e o antigo partido do Chávez, né, o partido do qual Chávez fazia parte, era o Partido Socialista, mas a experiência da Venezuela não é uma experiência socialista, no sentido que nós marxistas atribuímos a essa palavra. Por quê? Ela é uma experiência social-democrata. Ela não buscou superar o capitalismo, ela não buscou dar o poder dos meios de produção para a classe trabalhadora. Ela não buscou erradicar a burguesia como classe. Ela não buscou construir a ditadura do proletariado. E ela não buscou isso de maneira ativa. Todas as vezes que nós tivemos avanços da classe trabalhadora, o governo Chávez decidiu retroceder, decidiu dar um passo atrás. Como que isso gesta, né? E por que esse espantalho surge tanto? Nós tivemos no começo dos anos 2000, no final dos anos 90 e no começo dos anos 2000, uma coisa chamada Onda Rosa. A Onda Rosa foi a eleição de diversos governos social-democratas na América Latina, que inclusive englobam a eleição do governo Lula. E por que se chama Onda Rosa? Porque não era uma onda vermelha, não era uma onda comunista, era uma onda rosa. Era de esquerda, mas era branda. O Chávez é o primeiro da Onda Rosa a ser eleito. Ele foi eleito em 1998. E ele é eleito muito em decorrência dos eventos que tinham acontecido depois do Caracaço, que foi uma imensa manifestação que teve em Caracas e que teve muita repressão policial e que teve vários episódios depois de tentativa de golpe de Estado, inclusive pelo próprio Chávez, mas enfim, o Chávez se tornou uma figura popular, se tornou um herói nacional em cima dessa ideia que eles tinham criado do bolivarianismo, que era uma ideia de emancipação nacional e de união latino-americana. Então, estamos falando em termos específicos aqui da Venezuela ainda. O primeiro governo Chávez ele foi bastante brando também no que diz respeito a enfrentamento da classe burguesa. Só que mesmo assim, a visão principal que o Chávez tinha era de nacionalização do petróleo, porque a Venezuela está sentada em cima do maior poço de petróleo do mundo inteiro. Uhum. Então o Chávez pensou, nós temos que nacionalizar o petróleo para fazer uma distribuição de renda e aliviar a pobreza e a miséria no país. Mexendo com a nacionalização do petróleo, o Chávez mexeu com interesses privados, tanto nacionais quanto internacionais. Uhum. E aí que surge os Estados Unidos, que não consegue ver alguém tentando se emancipar na América Latina que já mete o bedelho. Uhum. Nós tivemos reiteradas tentativas de golpe na Venezuela para derrubar o Chávez, justamente para tentar reverter a nacionalização do petróleo. Só que a questão o Chávez tinha muito apoio popular. Então, todas as vezes que tentaram derrubar o Chávez, ele voltou ao poder com apoio das massas e, principalmente, apoio das forças armadas de baixa patente. Não da alta patente, porque a alta patente era muito golpista, mas de baixa patente. Os soldados estavam muito do lado do Chávez, porque o Chávez era um militar, inclusive de baixa patente. Então isso conseguiu reverter todas essas tentativas de golpe e o Chávez voltou com muita popularidade. E ele usufruiu dessa popularidade para, sim, fazer um programa de transferência de renda bastante robusto. Só que, dentro do capitalismo, todo projeto que não visa superação do modo de produção capitalista e a erradicação da burguesia como classe tem as suas limitações. Claro, como a Venezuela mexia com interesses econômicos dos Estados Unidos e era uma ameaça regional, a Venezuela começa a ser alvo dos Estados Unidos. Porque a Venezuela também era explicitamente anti-imperialista. O Chávez era anti-imperialista. O Chávez ia para a televisão e denunciava, por exemplo, a guerra do Afeganistão de maneira explícita. Algo que incomodou muito, muito o governo Bush. Então, lembra que eu falei acerca do macartismo, da Aliança para o Progresso, de toda, mesmo da Operação Condor, que eu não cheguei a falar, mas de todo o anticomunismo que foi imbuído na América Latina? Os Estados Unidos aproveitam que isso estava na mentalidade das pessoas para jogar o espantalho do comunismo em cima da Venezuela. Mesmo ele próprio sabendo que a Venezuela nunca pautou como uma experiência marxista. Nunca quis construir um partido de vanguarda marxista-leninista, nunca quis colocar o proletariado no poder, e todas as vezes que ela teve a oportunidade de fazer isso, ela não o fez.
né? Mas mesmo assim continuava mexendo com interesses tanto geopolíticos quanto econômicos. A grande crise da Venezuela surge quando o Chávez morre, nós temos a eleição super apertada, o Maduro vence, e aí é impressionante. Algumas pessoas da esquerda brasileira ainda acreditam que o Barack Obama foi uma figura análoga à esquerda brasileira. Gente, o Barack Obama foi o presidente que mais mobilizou tropas na história dos Estados Unidos. Barack Obama precipitou a guerra do Iêmen, a guerra da Síria, o bombardeio da Somália. Não foi diferente com a Venezuela. O boicote que fez com que a Venezuela entrasse numa crise profunda veio quando o Barack Obama estava na presidência. Inclusive, ele chegou a declarar a Venezuela como inimiga dos Estados Unidos e uma ameaça à segurança pública dos Estados Unidos. Ora, gente, o que a Venezuela tem de ameaça à segurança pública dos Estados Unidos? E aí os Estados Unidos aprovam um documento que é acerca do... Eu não lembro o nome do documento, mas era acerca dos direitos humanos na Venezuela. E aí eles bloqueiam a Venezuela, principalmente de comercializar o seu principal ativo, petróleo. Acontece que a Venezuela precisava muito de importados para conseguir suprir a demanda. A Venezuela importava 80% dos seus alimentos. Então, se você pede a sua principal fonte de renda em dólar, que era a principal moeda de troca, né, isso acarretou na crise que nós vemos até hoje. Esse bloqueio que os Estados Unidos fez é um bloqueio criminoso, é um bloqueio genocida. A gente estima que 40 mil pessoas morreram por conta do bloqueio, por falta de acesso à alimentação de qualidade, por falta de acesso a medicamento, por falta de investimento no setor público, tanto de saúde, quanto de transporte, quanto de saneamento. Então, gente, o que é isso senão uma mortandade intencional, planejada, para boicotar um governo e para massacrar uma população? Ótimo. Agora a gente está tendo um pequeno alívio nisso por conta da guerra da Ucrânia, que fez com que o fornecimento de petróleo e combustíveis ficasse interrompido e os Estados Unidos voltassem a negociar com a Venezuela, que, novamente, está sentada no maior poço de petróleo do mundo e é petróleo de altíssima qualidade. Então, enfim, eu dei esse panorama todo da Venezuela para as pessoas entenderem com um pouco mais de profundidade da onde vem o antagonismo dos Estados Unidos à Venezuela e por que a Venezuela nunca teve um projeto socialista no que diz respeito ao vocabulário marxista. Nós não tivemos uma revolução, nós não tivemos a construção de um partido de vanguarda para conduzir e manter essa revolução. Nós não tivemos construção de maneira difundida. Tivemos algumas experiências com poder popular, sim, isso é fato, de deliberação regional e tal, mas nada o suficiente para conseguir, de fato, estabelecer uma correlação de forças mínima para a classe trabalhadora conseguir resistir à investida da burguesia. E, novamente, tivemos um boicote dos Estados Unidos que fez com que a Venezuela entrasse numa crise material da qual ela não conseguiu se recuperar totalmente até agora. Ótimos pontos aí. Não, tá maravilhoso, querido, não se preocupa. Eu conversei com o pai do Julian Assange, pessoalmente, semana passada. Ele citou um estudo da Brown University que te diz que, ao longo dos últimos 21 anos, os Estados Unidos destruíram 7 países e meio, deixaram 38 milhões de refugiados e mataram algo entre 4,5 e 4,7 milhões de pessoas. Isso são dados da Brown University, não sou eu que estou dizendo. Podem entrar na internet, pesquisem, chama Cost of War, o custo da guerra. E uma questão fundamental aqui é, pouquíssimos países conseguiram reunir, a gente estava conversando isso no bastidor, as condições objetivas que você precisa para começar uma revolução dessa magnitude. Cuba conseguiu porque já muito tempo antes você tinha José Martí, por exemplo, uma figura que determinou as condições subjetivas antes das condições objetivas. A China já tinha uma doutrina milenar confucionista que foi capaz de permitir a Revolução Popular, foi capaz de Mao, Deng Xiaoping, etc. e tal. A minha pergunta, por que eu estou te dizendo tudo isso, Ian? Muitas vezes dentro da própria esquerda, eu estava conversando com o João Carvalho, que eu sei que é um amigo teu e é um cara que você respeita muito, e ele disse o seguinte: cara, a gente não atrai as pessoas com fel, a gente atrai as pessoas com mel. E muitas vezes eu sinto que dentro da própria esquerda, quando surgem divergências, a gente ataca as pessoas dizendo que elas são pequenos burgueses, que elas são reformistas e classificações
com esse tipo de coisa que, a meu ver, além de desmobilizar a nossa unidade, não serve para conquistar mentes e corações. Como é que você sente essa questão, cara? Qual que é a abordagem? Porque o teu conteúdo é extremamente interessante, você é um sucesso absurdo na internet. Eu tive amigo, honestamente, não estou rasgando seda, que o cara é um liberal por convicção? Não é nem por convicção, Hobbs, eu te diria. É um cara que ele é um liberal por osmose, assim, ele não sabe, ele não se interessa por história. Liberal, Ele vai na onda. Exatamente. Ele nasceu liberal e ficou acomodado ali sem lei, sem estudar muito ao longo da vida. É um cara que vive de juros, que tem ali uma grana, nunca se preocupou muito com isso. E chegou aí pra mim e falou: você conhece o Ian tava cabeludo ainda. Você conhece esse garoto aqui, o Ian Neves? Eu falei: conheço o trabalho dele. Pô, ele é muito bom, porque na época eu tinha falado: vai estudar, cara. Vai estudar Marx, Engels, Gramsci, vai ler esse tipo de coisa. E aí ele chegou no teu conteúdo, entendeu? E achou muito bom, e achou muito didático. Então como é que qual a tua consideração acerca disso? Atrair as pessoas com esse tipo de conteúdo que você organiza, cara? Eu tenho algumas concepções para atrair as pessoas, porque eu preciso ter muita clareza de quem eu tô querendo atingir quando eu crio algum tipo de vídeo. Então, um tipo de vídeo que é muito, é muito a minha zona de conforto, é formar melhor novos militantes. Então, são pessoas que já se identificam com o comunismo, mas querem atuar, querem muito pôr o pé na lama, querem fazer trabalho de base, querem realmente se enfiar na militância. E o primeiro receio que a gente identifica com novos militantes, e isso tem muito a ver com o histórico do comunismo no Brasil, é a seguinte frase: eu quero militar, mas eu sinto que eu não tenho leitura ainda o suficiente. Eu sinto que eu não tenho aporte teórico. Gente, eu queria dar um recado aqui generalizado. Não se boicotem dessa maneira. A melhor coisa que você pode oferecer para qualquer partido, qualquer organização, qualquer coletivo, qualquer sindicato é a sua disposição. Não fica achando que você tem que ter pós-doutorado em Marx no original para conseguir militar. Isso não é verdade. Só que eu entendo de onde vem isso. O comunismo no Brasil, por muito tempo, ficou relegado à academia. Os comunistas, por muitas vezes, foram encastelados. Isso. E criaram essa ilusão de que o comunismo era coisa de debate de acadêmico, coisa de debate de faculdade de humanas. Só que comunismo é prática, é praxis, é a união da teoria com a prática, mas é sobretudo prática. Você vai aprender sobre comunismo na prática, com seus camaradas, estando junto, observando, aprendendo pelo exemplo. Se o seu coração está no lugar certo, se você sente o desejo de se movimentar e de fazer alguma coisa a respeito, vá, não se boicote. Imagina se a direita tivesse feito isso. Vocês acreditam que a direita para e pensa: eu não tenho leitura suficiente de Mises para ser um ativista? Exato. Gente, a galera da direita só vai. Os caras só vão. E eles falam cada besteira, a gente tem que parar de se boicotar. E parar de achar que a gente é menor do que a gente é. Esse é o primeiro recado que eu dou de verdade, assim. Agora, eu faço um conteúdo também que repercute bastante, que é armando as pessoas com argumentos comuns. Então, justamente o que você me perguntou, Roberta, acerca da Venezuela, eu tenho um vídeo de 1h30 só sobre o porquê a Venezuela não é socialista. Porque eu sei que isso é um espantalho muito comum entre a direita e que as pessoas ouvem nós marxistas falando não é socialista, mas a gente nunca explica direito o porquê. Exatamente. Então eu quis explicar o porquê para armar as pessoas com esse argumento, para elas compreenderem com mais profundidade isso. Outra coisa, você falou acerca de condições, Calejão, acerca de... A China tinha um histórico já, inclusive o histórico do nacionalismo do Sun Yat-sen, que era muito revolucionário na época. O José Martí é um excelente exemplo, inclusive o José Martí é mais reverenciado que o Che Guevara, até na própria Cuba. E o que eu quero demonstrar também é que essa ideia de que o brasileiro é uma fraude, é pacífico, é pilantra, é malandro, é golpista, e que dá um jeitinho pra tudo. Exato, dessa coisa do jeitinho, mas é pior que isso. Eu até conversei sobre isso com a galera da comunidade esses dias. Vocês lembram da época que se mostrava muito o filme Carlota Joaquina na escola? Eu lembro. Era um filme que os professores de história costumavam passar. Quando a gente entrava na sala de aula e via aquele vídeo cassete, a gente já ficava feliz, assim. Porque sabia que a aula ia ser filme. E era geralmente Carlota Joaquina. Só que se a gente for analisar mais de perto, o Carlota Joaquina é um filme que ele traz uma tese. Que é uma tese muito comum entre a extrema-direita. Que é de que o Brasil é uma fraude porque pra cá só vieram pessoas pilantras, burras, incompetentes, malandras, preguiçosas, e que o Brasil nunca poderia ter dado certo, porque o Brasil não teve os alicerces morais bem estabelecidos. Diferente, por exemplo, dos Estados Unidos, que tem a ética protestante.
que conseguiram, através do esforço e do trabalho e da sua ética, construir uma grande nação. Esse discurso é muito perigoso, gente. Muito perigoso. E ele está muito presente quando a gente debate, inclusive, com a própria classe trabalhadora. Se vocês já conversaram com algum trabalhador acerca dos problemas da vida dele, às vezes a conversa envereda pro lado do Brasil é assim mesmo. Nossa, aqui nada funciona. Ah, você acha que isso aqui ia funcionar aqui? Se fosse aqui, a galera já tava furando fila. Invariavelmente acaba nisso. Você viu, por exemplo, não sei se vocês viram uma fala do Sicupira, que circulou na internet inteira, o bilionário que deu o golpe da Americanas, falando exatamente isso que o Ian está colocando, que no Brasil, que ele falou? Não vi. Ele diz, isso aqui não vai virar os Estados Unidos, porque o Brasil é a terra do jeitinho, o Brasil é a terra do cara acomodado, é do vagabundo, não nesses termos, mas... E dos bilionários fraudulentos também, né? Bom, eu nem vou dizer nada para evitar o processo, é que meu advogado não me permite, mas assim, um cara que fraudou em 50 bilhões, a maior fraude do capitalismo brasileiro, dando aula de moralismo barato para as pessoas, é inacreditável. Então esse teu ponto é super pertinente, Ian, perdão. Isso repercute. Isso repercute, a gente vê... Porque o bolsonarismo trouxe uma figura muito interessante, que é o patriota que odeia o próprio país. O cara usa a bandeira do Brasil, usa verde e amarelo, canta o hino da bandeira, reza pro pneu, mas odeia o Brasil. E odeia o brasileiro. E o que eu quero trazer muito é que isso é mentira. Então eu quero jogar luz acerca dos eventos da história do Brasil, da perspectiva da classe trabalhadora, da perspectiva da resistência, da perspectiva da cultura, da perspectiva da força, porque nós somos um povo forte. O brasileiro é um povo forte, é um povo capaz, e principalmente, uma das coisas que é mais trágica disso tudo, é que o Brasil fez um trabalho muito bem sucedido de tolher a autoestima negra. Muito bem sucedido, sabe? Então, eu tento trazer esses eventos para conseguir jogar um pouco de luz, porque, por exemplo, um dos meus vídeos mais assistidos e que recebeu mais feedback positivo foi sobre a Revolução do Haiti. Justamente porque as pessoas que viveram num país escravocrata aqui no Brasil viram que no mesmo continente aconteceu uma revolução feita pelas mãos dos próprios escravizados. E que isso foi possível. E que a gente não conhece essas histórias por projeto, justamente para tolher a autoestima da classe trabalhadora, que no Brasil é majoritariamente negra, para que a gente não tome essa consciência, para que a gente continue acreditando no sucupira aí, que é um fraudulento e que fala esse discurso, e cai como uma luva porque as pessoas acreditam nisso. Isso vem de muito atrás. E aí, eu gosto de usar o exemplo da Carlota Joaquina, porque é uma coisa que muita gente viu na escola, e acha que é só um filme engraçado, mas eu acho que ele tem uma tese muito perigosa. Se a gente observa também esses livros de sensacionalismo histórico, como, enfim, esses best-sellers de história que não são feitos por historiadores e que são feitos por pessoas de extrema-direita, etc., muitos deles trazem essa mesma tese de que o Brasil nunca teria dado certo por uma questão moral. O Brasil nunca teria dado certo porque pra cá vieram, porque os indígenas eram preguiçosos, porque os escravizados eram preguiçosos, incompetentes e selvagens, porque os portugueses que vieram pra cá eram os piores dos portugueses. Então eu tento trazer muito disso no meu conteúdo para combater essa história e também para fazer uma história voltada para a classe trabalhadora e não uma história dos grandes homens, grandes feitos, grandes acontecimentos políticos. Ian, queria aproveitar você aqui para tratar também de um assunto recente, né, que foi o assassinato da mãe Bernadette na Bahia. Você contou pra gente, né, que estuda a história para poder entender o presente. E aí você também contou pra gente sobre a formação da própria República Brasileira. E tudo indica que o que aconteceu com ela foi uma violação, né, de um território quilombola. Como é que você explicaria, através da história, né, esse assassinato de mãe Bernadette? O filho dela também foi assassinado. E a gente está falando de territórios invadidos por questões de classe, posso dizer assim, não? Muito obrigado por essa pergunta, porque eu queria muito trazer esse exemplo para falar sobre a independência em si, porque as duas coisas estão conectadas. A mãe Bernadette foi assassinada na frente dos filhos e netos, com 12 tiros na cabeça, dentro da sua própria casa. Isso é um escárnio, gente. E quem dá 12 tiros não tá querendo matar uma pessoa, tá querendo mandar uma mensagem. Sim, claramente. E a mensagem é: vocês estão mexendo com interesses de pessoas poderosas. Tudo indica, até onde a gente conseguiu investigar, que tem a ver com disputa de terra. E isso aqui é o que eu queria falar. Lembra que eu falei que não fazemos história, nós marxistas, a partir das grandes figuras, a partir dos grandes eventos? Na independência, o que aconteceu com a classe trabalhadora? Como é que a cidadania brasileira foi formada? A gente formou uma nação chamada Brasil, mas a gente formou brasileiros?
Então, eu acho que foi Florestan Fernandes que falou, o negro continua sendo o principal Isso. termômetro Forma de medir. a forma de medir a democracia no Brasil. Isso. Mãe Bernadette é um exemplo fundamental disso. Porque não tem como olhar para os olhos dos filhos e dos netos da Mãe Bernadette e dizer que a gente vive numa democracia, sendo que aconteceu isso com a mãe dela, com a mãe deles e Sim. com a avó deles. Não tem como. E isso tem raízes muito profundas, inclusive no nosso processo de colonização e de independência. O Brasil permaneceu sendo um país escravista. Permaneceu sendo um país escravista. E não só, se aliou, a elite nacional se aliou com a monarquia para que a escravidão tivesse a sua manutenção garantida. E o Brasil continuou sendo também um país latifundiário, monocultor, voltado para exportação. Eu não estou falando de 2023, tá, gente? Sim, sim. Eu estou falando de 1822. Sim. No primeiro momento, nós tivemos um período bastante conturbado, porque as terras antigamente, na época da colônia, eram doações da coroa. Não dava para ter propriedade privada de terra. Toda a terra era propriedade privada da coroa. E a coroa concedia a terra muito por prestígio, muito por serviços prestados à coroa. Perdão. E era uma questão ligada a títulos nobiliárquicos. Conforme o capitalismo vai se desenvolvendo no mundo todo e no Brasil incluso, a terra vai se transformando em mercadoria. E a lógica da terra muda. Nos primeiros anos após a independência, as doações de terra ficaram suspensas. E aí rolou um corre-corre de pessoas poderosas cercando terras de maneira completamente extraoficial. Nós temos, o primeiro marco importante, em 1831, nós temos a primeira lei que proíbe o tráfico. Era uma lei que foi por pressão do Reino Unido, principalmente. Essa lei não foi respeitada. O tráfico tinha atingido o seu recorde depois da independência. Entre os anos 20 e os anos 30 foi o recorde de pessoas traficadas para o Brasil. E essa lei é passada, mas ela não é respeitada. Nós temos também a fundação da Guarda Nacional aqui no Brasil, que é uma das responsáveis pela centralização forçada do território nacional. Porque um dos grandes medos era uma revolta, tal qual aconteceu no Haiti, e a desagregação do território. A Guarda Nacional é fundada, inclusive, para o reforço disso. Em 1850, nós temos, de novo, uma lei que proíbe o tráfico, que é a Lei Eusébio de Queiroz. E essa lei sim consegue aplicar de maneira um pouco mais eficiente o cerceamento do tráfico. E as elites brasileiras começam a perceber que nós estávamos na iminência da abolição da escravatura. Eles sabiam que cedo ou tarde a escravidão ia acabar. E aí o que eles pensam? Em um país como o Brasil, no qual a terra é abundante, como nós fazemos para que as pessoas venham e trabalhem nos latifúndios de maneira voluntária? Como a gente faz com que a pessoa venda a sua força de trabalho em troca de salário num país que qualquer pessoa consegue ter acesso à terra porque tem muita terra? Isso. Primeira coisa que eles pensam a única maneira da gente manter o negócio do latifúndio é com a escravidão, é com a coerção. Por isso que a escravidão foi mantida no Brasil por tanto tempo, porque o modelo agroexportador do Brasil era convergente com o modelo de trabalho escravo, porque o Brasil era um país que tinha terra muito abundante e as pessoas eram forçadas a trabalhar nessa terra. E aí o que acontece? Talvez a escravidão acabe. O tráfico já acabou, o tráfico foi cerceado, não acabou, a nação brasileira traficou até 1888, até o ano de 1888, mas o tráfico foi cerceado, o que acenou para a direção de uma abolição. Eles pensam, a gente vai começar a ter que fazer uma substituição da mão de obra. Em um país no qual ainda existia a mão de obra escrava, o projeto que eles construíram foi a importação de mão de obra europeia. E aí a gente entra nos vários méritos que isso tem, né? Uhum. Mas aí a questão é, como que nós fazemos então para essas pessoas chegarem aqui e não se apossarem de alguma terra ou não receberem alguma terra e trabalharem na sua própria terra? É aí que surge a Lei de Terras. A Lei de Terras, ela foi criada para impedir que as pessoas adquirissem terra, para fazer com que elas não tivessem escolha a não ser vender a sua força de trabalho para os latifundiários. Isso. Então, a Lei de Terras chancelou a política latifundiária do Brasil, fazendo com que a terra só fosse adquirida mediante a pagamento. E um pagamento que era intencionalmente inacessível para que pessoas comuns não conseguissem ter acesso à terra. E o governo visava financiar a importação dos próprios trabalhadores com a venda dessas terras. Então o governo vendia essas terras para grandes latifundiários, pegava esses recursos e financiava projetos de importação de
europeus. E por que europeus? Primeiro, o que eles estavam querendo fazer importando as pessoas da classe trabalhadora, sendo que nós tínhamos já uma população negra que, se fosse liberta, se tornaria proletária. O que eles pensam? O Brasil é um país grande. O Brasil é um país que ainda tem muita terra. Mesmo se nós, latifundiários, comprarmos muita terra, não tem gente o suficiente para trabalhar nessa terra. O que eles fazem? E isso está explícito nos debates das assembleias, tá, gente? Eu não tô, isso não é nem interpretação, isso eles falavam em alto e bom tom. Uhum. Nós precisamos sobrecarregar o mercado de trabalho para diminuir o custo da mão de obra. Esse foi o primeiro motivador para importar trabalhadores. Nós precisamos lotar isso aqui de pessoas desalentadas, que não têm escolha a não ser vender a sua força de trabalho, e que tenha um exército industrial de reserva numeroso o suficiente para que isso seja pouco custoso. Esse era o projeto. Agora, por que da Europa? É aí que entra o projeto de branqueamento da população, que nunca teve esse nome, tá, gente? Não existe nenhum documento falando projeto de branqueamento da população. Mas nós temos, por exemplo, projetos que proíbem a imigração da África e da Ásia. Projetos que dizem que temos que importar o que há de melhor na raça. Que falam que só europeus brancos podem vir trabalhar. Isso tudo aponta para o mesmo destino, o branqueamento da população. E o Brasil teve um projeto de branqueamento muito específico. O que aconteceu aqui, só aconteceu aqui. Em todos os lugares que tentaram branquear a população, a ideia era proibir a miscigenação e eliminar a população negra. O Brasil fez um projeto de branquear a população através da miscigenação. Então chegou-se a cogitar a proibição de casamento entre pessoas negras. Ou casamento entre pessoas negras e mestiças. Por quê? Legalizando apenas o casamento entre pessoas brancas e negras, ou brancas e brancas, na teoria, os caras enxergavam dessa forma, a população ia se branquear em mais ou menos 100 anos. Isso era um projeto civilizatório, na perspectiva deles. Então o Brasil, inclusive no século XX, participa do Congresso Universal das Raças, levando esse projeto para a Europa, dizendo, o Brasil ainda não é civilizado porque tem muito negro, mas em 100 anos a gente vai ser, a gente está cuidando disso. E é nesse período, principalmente depois da República, que o Brasil recebe um fluxo gigantesco de pessoas, principalmente vindas da Itália, para sobrecarregar esse mercado de trabalho, reduzir o custo da mão de obra, mas também ter esse projeto civilizatório. E aí onde que eu quero chegar com a Mãe Bernadette? A Mãe Bernadette foi morta dentro do quilombo Pitanga dos Palmares. A gente nunca pode esquecer o que é um quilombo, gente. Nunca. Lembra quando eu falei que se tem a ilusão de que o brasileiro é conformado, é pacífico, digamos assim, preguiçoso? Os quilombos solapam isso, gente. Quilombos são movimentos de resistência. Símbolo da Quilombos... resistência. Oi? Símbolo da resistência. Símbolo de resistência. Uhum. Os quilombos são coisas extraordinárias, gente. Os quilombos são coisas assim que mostram, mostram de verdade o quanto de resistência houve durante a escravidão. E muitas pessoas ainda têm a ilusão de que não houve resistência na escravidão. Nós, professores de história, ainda ouvimos com uma frequência bastante trágica a pergunta, mas se as pessoas eram tão maltratadas, por que elas não se revoltavam? Gente, se revoltavam. Se revoltavam e se revoltavam muito. Muito. Os quilombos são a prova disso. E a Mãe Bernadette morava dentro de um quilombo. Quilombo Pitanga dos Palmares, que foi formado no século XIX. Aquilo, por si só, já era uma afronta. Agora, tudo isso que eu falei a respeito de uma política de terras que priva as pessoas da terra, que chancela o latifúndio como o arquétipo do modelo de terras brasileiro, que fez com que a classe trabalhadora e a classe que era escravizada e que ia ser emancipada em breve, não tivesse acesso a essa terra, vocês conseguem entender como isso converge para um conflito de terra que aconteceu literalmente agora. O quilombo já era uma afronta naquela época e ele continua sendo a mesma afronta hoje. Só que no caso da Mãe Bernadette nós temos um outro agravante. Eu sempre falo, se você é um marxista e quer estudar história do Brasil, tem 2 pontos que você nunca pode deixar passar. Escravidão e ditadura militar. E aí no caso da Mãe Bernadette é aí que a gente chega na ditadura militar. Aquela região de Simões Filho, que é onde a Mãe Bernadette morreu, é uma região que tem muita indústria. Só que é uma indústria que toda foi implantada durante o período militar. E isso é uma das coisas assim que a gente sempre tem que salientar quando se vem com esse papo de dita branda. A violência da ditadura foi muito além de porões e tortura e exílio e desaparecidos. A maneira como o Brasil se industrializou nessa época, que era o modelo liberal dominante na época, era um projeto de nacionalização e industrialização,
A maneira como o Brasil se industrializou foi muito violenta. E foi de uma maneira passando por cima de qualquer tipo de direito humano com povos ribeirinhos, nativos, caboclos, indígenas e quilombolas. A gente vê os dois exemplos mais marcantes, que é a Transamazônica Perimetral. A gente viu agora a continuidade do genocídio Yanomami, que é um genocídio que começa durante a ditadura militar com um projeto civilizador, entre aspas, da Amazônia. Gente, se isso não é violência, eu não sei o que é. A Transamazônica cortou a Amazônia no meio, levando garimpo, levando morte, levando doença, levando conflito por onde passava. A Perimetral, que entra em Roraima, a mesma coisa. E no caso da Mãe Bernadette, que é lá no quilombo de Pitanga dos Palmares, a região tem indústrias petroquímicas. Então aquele porto que tem lá perto é um dos portos que mais exporta produto químico do país inteiro. Nós temos um complexo gigantesco de indústrias lá, que é o CIA. E esse complexo tem canos que passam por dentro dos quilombos. E isso tudo foi feito nos anos 60 e 70, à força, passando por cima dos interesses e da humanidade dessas pessoas. Então vocês entendem a posição que aquele quilombo se encontrava? Se encontrava numa posição de ser uma terra de resistência em um país latifundiário, que continua sendo latifundiário, e também era uma terra que estava no meio dos interesses de um projeto nacional desenvolvimentista da ditadura militar, que era um projeto que fazia, assim, pouquíssimo caso de respeitar qualquer coisa parecida com a humanidade. Uhum. Esse é o contexto que torna possível 30 quilombolas mortos por assassinato encomendado nos últimos 10 anos. A Mãe Bernadette é a 30ª que nós saibamos. O filho dela já havia sido assassinado. E toda a família dela tá temendo pela própria vida. Mãe Bernadette tinha avisado que ela estava sendo ameaçada por latifundiários. Ela avisou. A família dela, inclusive, saiu de lá, né, Ian? O que me deixou saiu. extremamente chateada, mas entendi completamente, né? Claro. Mas, mas aí pra você ver como as coisas estão relacionadas. Sim. O quilombo estava resistindo há 150 anos. Uhum. Resistindo. Resistiu à escravidão. Resistiu à república. Resistiu à política de terras. Resistiu à ditadura. E agora as pessoas foram forçadas a sair de lá para preservar a própria vida. Como que a gente olha para essas pessoas e fala que a gente tem cidadania no Brasil? Uhum. Que a gente tem democracia? Da onde veio essa ideia? O que a nossa independência nos trouxe? O que a república trouxe? A Mãe Bernadette é um exemplo perfeito para a gente relembrar o dia de hoje como a comemoração de uma independência que é uma continuidade, que não trouxe liberdade para nenhum membro da classe trabalhadora brasileira. Não é à toa que nós temos o tradicional grito dos excluídos no Brasil. O grito dos excluídos vem para lembrar de que a nossa independência ainda está por vir. Nossa independência ainda vai chegar. Então a gente precisa lutar por ela. E ela precisa ser feita pelas mãos da própria classe trabalhadora. Porque vinda de cima, ela nunca vai chegar. Nunca. Falando nisso, tem um projeto aí essa semana que parece que alguém estava lutando por independência, não é isso? Você ouviu falar alguma coisa assim, não? Eu ouvi falar de um projeto aqui do ICL, que a gente vai lançar um portal. É isso. Tá sabendo, Ian, que a gente vai lançar um portal de notícias? Pois é, em exatamente breve. Esse mote, né? Da nossa luta pela independência, porque vai ao encontro exatamente disso que o Ian acabou de dizer aqui. Porque não dá para esperar, né, Ian? Também. A gente tem que se movimentar aqui, ó, na base. É aqui que rola o movimento. Eu quero dar um exemplo de hoje, inclusive. Hoje, agora, dia 5, porque nós estamos gravando no dia 5, está tendo uma manifestação na cidade de São Paulo contra as privatizações da Sabesp e da CPTM. As privatizações, gente, são a prova viva de que nós vivemos na ditadura da burguesia. A maior parte da população ainda é contrária às privatizações, mesmo com imensa propaganda do governo desde a época do Temer. Perdão. Esse número está diminuindo, mas ainda a população é majoritariamente contra privatizações. Uhum. Se nós somos contra privatizações em nossa maioria, por que elas continuam acontecendo a toque de caixa e numa velocidade recorde? Porque nós vivemos numa ditadura da burguesia. Porque quem toca o projeto político não somos nós. Então é por isso que essa manifestação está acontecendo agora. Porque isso também é mais um elemento que contribui para a construção de um poder popular no Brasil. Porque nós, se dependesse da nossa escolha, nosso patrimônio permaneceria público. Até porque privatização da CPTM, a gente já viu o resultado que deu com a Via Mobilidade, e a privatização da água a gente já viu o resultado que deu tanto no Chile quanto
quanto no Rio de Janeiro, com a privatização da SEDAI, que a tarifa subiu. Então, eu queria saudar todas as pessoas que participaram da manifestação, inclusive teria ido se eu não estivesse aqui, mas nós teremos também o Grito dos Excluídos e eu estarei presente, porque a gente tem que reconstruir o movimento de massas nesse país. Muito bom. Ian, dá o seu arroba para a galera, porque eu queria convidar toda a nossa audiência, um assunto que eu queria ter abordado com você, sobre a reforma do ensino médio, que tem tudo a ver com a privatização. Então eu queria convidar a nossa audiência para acompanhar esse vídeo na conta do Ian. Qual é o seu arroba, Ian, no Instagram? Todas as minhas redes são @História Pública. No Instagram, particularmente, é História Pública _, porque já tinha uma pessoa com esse nome. Mas se você procurar História Pública, você vai encontrar. Eu ainda tô de cabelo comprido nas fotos, então já eu tô trocando. E se você quiser entender mais sobre a reforma do ensino médio, eu vou recomendar um vídeo meu e 2 perfis. Eu tenho um vídeo sobre a reforma do ensino médio que eu fiz antes dela ser implementada. Eu leio a lei, mostro para vocês os pontos que são problemáticos dessa lei. E eu queria recomendar o perfil da Pedagolítica, que é a camarada militante da Soberana, que é a organização que eu faço parte. Inclusive, ela é educadora e ela fala bastante de educação e do projeto neoliberal de privatização da educação. E eu queria também recomendar o perfil da Suede Carvalho, que é roteirista, trabalha comigo e é militante da Unidade Popular, também educadora popular e também fala muito sobre o tema. Bacana, Ian, ficaria conversando com você dias e dias, nem horas, dias e dias, porque, enfim, é só através da história que a gente entende tudo que está acontecendo hoje. Ela nos ajuda até a ter um pouco mais de paciência, que às vezes a gente perde com a situação que a gente vê aqui no Brasil. Obrigada, foi uma delícia conversar com você. Obrigada pela aula, teacher. Gente, muito obrigado pelo espaço, muito obrigado pela oportunidade de eu falar tanto assim, e obrigado pela oportunidade, sobretudo, de falar um pouco da história do Brasil. Porque às vezes acreditam também que os marxistas se perdem muito na história da União Soviética, da China e de Cuba, mas a gente quer, sobretudo, entender a nossa nação. E é aquela coisa, dor que se entende é uma dor aliviada. A dor que a gente não compreende, ela é sempre mais agravada. E aí, isso que você falou tem tudo a ver, Roberta, com a questão de nós termos mais paciência. Compreendendo de onde o Brasil veio, a gente entende a trajetória que a gente tem que travar para construir uma verdadeira nação emancipada. E assim, eu vou repetir uma coisa que uma grande camarada minha, Vivian Mendes, fala o tempo todo. Se a gente tem muito trabalho, é melhor a gente começar agora. Né? É isso. É verdade. Esse é um ponto central para me despedir, para encerrar minha fala, quando eu te disse que eu não vejo condições subjetivas para uma revolução iminente no país, a despeito de toda a complexidade que esse debate suscita. E é muito bom, é óbvio que a gente precisa considerar que o povo brasileiro é rico, é corajoso, é diverso. Superar essa visão simplista que diz que aqui nada acontece porque nosso povo seria moralmente inferior. Agora, existe muito trabalho pela frente, entende? E em outros países, exemplo de China, Cuba e tal, já existiam determinações subjetivas de outra ordem e, portanto, esses processos foram catalisados com mais eficácia, a meu ver. Agora, o trabalho, por exemplo, do Ian, dessa nova geração de comunistas, eu poderia citar um monte de gente, o João Carvalho, Laura Sabino, o Gaio Fato, e não quer dizer que a gente não tenha críticas, que muitas vezes dentro da esquerda a gente não entre em debates, tenha dissonância, mas isso é absolutamente fundamental para que a gente seja capaz de organizar esse processo que vai resultar num futuro capaz de apresentar essas condições subjetivas e objetivas para um processo de transformação social legítimo, Robson. Muito boa a conversa hoje, Ian. Obrigada, Ian. E vamos vencendo nossas lutas diárias, porque a gente sabe que a batalha e a guerra é longa. É longa. Isso também nos dá um alívio. E como eu disse, paciência para entender que a gente vai deixar frutos aí. Ótimo Isso ponto, é muito bom. Ian, valeu, querido. Obrigada. Sextou para você. Obrigado, boa noite. Gente. Um abraço, Ian. Tchau, tchau. Boa noite. Você já deu uma adiantada aí, né? Que o ICL vai lançar um portal de notícias. Ele deu um Olha, ensejo que perfeito, bacana foi a deixa, né? Exato. Ele falou, estamos lutando pela independência que ainda virá. E essa semana a gente bateu muito nessa tecla, né? A gente até fez uma campanha, eu, você, o Edu, Chico Pinheiro. Todos os apresentadores e apresentadoras da casa, exatamente. Dando conta de que a gente está lutando por essa independência que ainda vem, né? É verdade. Então é isso, gente. Estamos prestes a lançar um portal do ICL e para acelerar esse processo a gente precisa de novos alunos. Isso. A gente precisa trazer mais gente para o Instituto Conhecimento Liberta. Lembrando que a gente tem mais de 200 cursos, né, e uma assinatura. Boa. A família inteira pode fazer cursos de línguas,
curso sobre racismo, sobre economia, Excel, mídia digital, marketing. Tem muita coisa legal que dá para distribuir em casa, né, César? Muito, não, imperdível. Hoje, de fato, o ICL é uma proposta revolucionária. O Edu Moreira sempre fala isso, ele faz essa comparação que custa o preço de um lanche, né? Um almoço. De uma refeição, para que você tenha acesso a esse universo de conteúdo, de debate, de coisas que são absolutamente fundamentais para a formação da família inteira, né, Rô? Sim. Lembrando que a gente não tem patrocínio aqui no ICL, o que fortalece o nosso jornalismo independente, corajoso, investigativo, que vai à luta. Por isso que a gente precisa da sua ajuda. A gente está precisando trazer novos membros, novos alunos, para a gente poder crescer essa família e crescer a nossa grade aí, né? Temos um projeto, quem sabe virar um canal de televisão. É isso aí. Então é o seguinte, olha, espalha para todo mundo e acesse icl.com.br e vem se juntar com a gente nessa luta. É muito importante que você participe e que você se sinta parte deste projeto, que é nosso. É isso aí. Imperdível, né, Calejão? Muito bom. Então é só acessar icl.com.br e vem fazer parte da nossa comunidade, vem se juntar a gente nessa luta. Certo? Certo. Amanhã a gente volta, o programa também é gravado, estamos aí no meio do feriado, mas é isso. Será que a gente adianta o nosso convidado de amanhã? E ele é bem querido, ele é da casa também. Vai ser um papo bom. Contar? Vou contar? Vamos lá. Vou contar, spoiler. Amanhã tem Guga Noblar aqui no Sinapse ICL. Boa. Pronto, falei, às 19h30. Se conecte e curta aí que o papo com o Guga tá bem animado. A gente já gravou esse papo com ele. Tem revelações aí de Guga Noblar, diretamente de Brasília. Ele é o cara. E a gente se vê amanhã aqui no ICL às 19h30. Um beijo. Até amanhã. Tchau, gente. Nos últimos anos, nós vimos emergir no país um pensamento fascistoide, que se traduz no bolsonarismo, que tentou, para manipular as pessoas, usar os nossos símbolos, a bandeira, as cores, as datas nacionais, tudo isso para manipular e deixar atrás de si um rastro enorme de destruição. Esse nacionalismo fake, que alimenta o terrorismo de direita, nada tem a ver com um Brasil independente de verdade. Um país independente se constrói com acesso à informação, com acesso ao conhecimento que liberta. A educação é o primeiro passo para vencermos no Brasil as suas enormes desigualdades. Muita gente se pergunta, mas como que eu posso apoiar o ICL nessa luta por um jornalismo independente se o Instituto Conhecimento Liberta não aceita nem publicidade? Olha, para ajudar, é só vir com a gente. Basta você se tornar um membro da comunidade ICL. Além de contribuir com o jornalismo independente, você vai ter acesso a diversos cursos, são mais de 200, em várias áreas do conhecimento. E atenção, nesta Semana da Independência, se você se tornar membro, se você fizer sua assinatura, vai ganhar bônus incríveis, mas é só nessa semana, viu? Acesse aí o nosso site, é fácil, icl.com.br. Eu garanto que você não vai se arrepender. Fortaleça esse jornalismo que quer ser de fato independente.